Olá, com muita alegria que a gente chega para mais um estudo bíblico nesta segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. E o nosso estudo de hoje é a promessa e a maldição de Deus. Porém, antes de a gente entrar nesse nosso estudo propriamente dito, vamos fazer a recapitulação da última lição onde Adão e Eva desobedeceram a Deus, a parte 2 desse estudo, né? Aí a pergunta é a seguinte: por que Satanás não quer que as pessoas escutem e creiam na palavra de Deus? A gente estudou e viu que ele enganou Adão e Eva, né? Falando que Deus havia mentido a respeito das coisas que Deus tinha falado que não era para fazer. Por que ele faz isso? Duas razões principais. Primeiro, porque ele odeia Deus e porque ele odeia todas as pessoas e quer que todos vão para o fogo eterno, onde é destinado para ele e para os seus anjos rebeldes. E Deus disse que Adão e Eva morreriam se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás disse que eles não morreriam. Quem falou a verdade? Exatamente, Deus sempre fala a verdade. E Adão e Eva não caíram mortos imediatamente, né, após terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse o quê? Deus disse que eles morreriam por sua desobediência. O que ele quis dizer com isso? Lembra das três razões? Pois é. Que seriam imediatamente separados de Deus, que era a fonte de suas vidas, né? Seu relacionamento com Deus morreria naquele instante. A segunda questão com relação à morte é que os seus corpos posteriormente morreriam, né? Por causa da sua desobediência. E a terceira que seriam posteriormente separados de Deus para sempre, corpo, alma e espírito no lago de fogo. E por que Adão e Eva fizeram... O que Adão e Eva fizeram quando perceberam que estavam nus? E por que eles agiram da forma que eles agiram? Então, primeiro, o que eles fizeram? Fizeram roupas, certo? É, de folhas, né? Porque a sua atitude em relação aos seus corpos mudou. Eles estavam nus, não sentiam vergonha e depois da desobediência eles ficaram envergonhados. E, e a outra razão, por que eles fizeram isso? Porque eles tentaram suprir as suas próprias necessidades em vez de pedirem ajuda a Deus. Eles nunca tinham feito isso, viviam na plena e absoluta dependência de Deus. E quando eles resolvem fazer então a sua vontade, eles se separam de Deus e isso é terrivelmente triste. E o que Adão e Eva... e é possível esconder de Deus? Né? Eles, quando Deus veio na viração do dia, diz a Bíblia, falar com eles no jardim, eles se esconderam por quê? Né? É possível esconder de Deus? Eles estavam com medo, com vergonha, sentindo culpa, mas não, não é possível. Né? Deus sabe todas as coisas. Deus está em toda parte. Isso posto, vamos lá então para a nossa lição de hoje, a promessa e a maldição de Deus. O nosso texto de hoje, o nosso texto base está em Gênesis capítulo 3. Está com a sua Bíblia aí? Muito bem, parabéns, né? Então abra aí em Gênesis 3, acompanhe comigo a lição de hoje. Gênesis capítulo 3, né? Então nesse texto que nós temos a nossa lição e a gente vai tentar ser o mais breve possível aqui, como eu falei na semana passada para vocês, que a gente está tendo esse tempo, né, um pouco mais curto para que você tenha um melhor aproveitamento. A gente relembra do início do nosso estudo, nós falamos que Gênesis ensina muito sobre Deus, certo? Como já falamos também, né, nossa primeira lição sobre a Bíblia, nós não estamos apenas lendo histórias, não. Estamos aprendendo sobre Deus, né? Estamos aprendendo como Ele é, estamos aprendendo o que ele faz, como ele lida com o ser humano, né, como ele lida com cada um de nós. E nós vamos prestar bastante atenção quando estudarmos a reação de Deus ao pecado de Adão e Eva. O que Deus fez? Como foi a ação de Deus em relação ao pecado de Adão e Eva? Então, para você guardar aí na sua memória. Você é bom de memória, né? Ah, claro que é. Então, guarde aí. Deus os criou, Adão e Eva, né? À sua imagem e para a sua glória. Eles pertenciam a Deus. Deus, os amava e Deus, lhes tinha dado tudo o que poderiam precisar. Ele os avisou sobre as consequências da desobediência ele os avisou sobre as consequências da desobediência e eles, Adão e Eva, decidiram deliberadamente desobedecer a Deus. E ouça o que a Bíblia nos diz aí em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Se tiver com a tua Bíblia aí, acompanha comigo, diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? A pergunta é meio que intrigante, né? Como se Deus não soubesse.
Adão e Eva não apareceram para conversar com Deus. Então Deus o chamou: Adão, onde você está? Ô Adão, ô meu amigo, cadê você? Aí a pergunta básica, né? Por que Deus chamou? Ele não sabia onde que eles estavam se escondendo? Ele não está em toda parte? Ele não estava ao lado deles entre as árvores? Ele não poderia vê-los o tempo todo? Então por que ele chamou? A resposta é afirmativa para todas as perguntas. Sim, Deus podia ver onde Adão e Eva estavam se escondendo. Então por que ele chamou Adão? Deus chamou porque, apesar de pretender puni-los por seu pecado, ele ainda os amava. Deus estava dando a oportunidade de concordarem com ele que estavam errados, né? Ao acreditar em Satanás em vez de acreditar em Deus. Deus estava dando-lhes a oportunidade de dizer: olha, nós erramos, né? Nós fizemos o que era errado, concordamos com o Senhor que tudo que o Senhor diz era verdade, nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos. Né? Deus estava dando essa oportunidade. Deus não mudou, Ele ainda chama hoje em dia, apesar de não podermos ouvir a sua voz como Adão e Eva ouvia. Se nós não podemos ouvir a voz de Deus hoje em dia, como que Deus nos chama hoje? Ele nos chama através de todas as coisas que a gente pode ver ao redor de nós. Só para você pensar, imaginar comigo aí. Todos os dias a voz de Deus está dizendo-nos: ouça-me, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Deus verdadeiro, sei de todas as coisas, eu sou todo-poderoso, olhem para todas as coisas que eu criei para vocês. Vejam todos os alimentos que fiz, olhem para a vida que eu lhes dei, eu amo vocês. Ouçam-me e busquem-me. Essa é a voz de Deus diariamente através de tudo que Ele fez, de tudo que está ao nosso redor. E ao observarmos todas as coisas da terra e a imensidão do céu e todas as estrelas e pensarmos sobre esse universo que se perde de vista, inevitavelmente a gente precisa se lembrar de que Deus nos está chamando para que a gente o ouça. Ouça o que Ele nos diz na palavra dele, no livro de Salmo, número 19, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz o seguinte para a gente, ouça aí. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Deus chama porque quer que o conheçamos. Deus quer que você e eu o conheçamos. A grande variedade, beleza e extensão da criação dele deveria nos fazer parar para pensar, para refletir. Deve ter alguém maior, mais sábio e mais poderoso do que o homem. Precisamos conhecê-lo. Mas Deus não está falando conosco apenas através das coisas que Ele fez, certo? Pois é, Ele também nos chama através da sua palavra, né? Daquilo que nós estamos. A Bíblia é a mensagem de Deus para cada um de nós. Você se lembra de alguma vez terem aprendido sobre o grande privilégio de termos a palavra de Deus prontamente acessível a cada um de nós? Que coisa terrível seria ignorarmos a palavra de Deus. Como é importante para cada um de nós, para você, para mim, conhecer, entender e acreditar nessa mensagem de Deus. Vocês se lembram do que nós já mencionamos aqui? Como Deus, através dos séculos, trouxe a sua palavra para nós com extrema exatidão, Ele preservou a sua mensagem cuidadosamente para que nós, deste tempo, possamos conhecê-lo, para que você possa conhecê-lo, para que eu possa conhecê-lo. Que maravilha, que privilégio, que oportunidade. Então eu quero te desafiar a gastar um tempo maior ouvindo, entendendo e buscando essa mensagem maravilhosa de Deus para a sua vida. Então essa é a primeira parte, nós vamos parar aqui e a gente volta na quarta-feira com mais uma parte desse estudo, a promessa e a maldição de Deus. E é importante se lembrar hoje que Deus tem deixado a sua palavra acessível para que a gente possa o conhecer e que Ele sempre fala a verdade, que Ele tem misericórdia das nossas vidas e nos ajude a fazer aquilo que é certo e correto do ponto de vista dele. Um grande abraço, que Deus abençoe grande, rica e poderosamente a sua vida. Que Deus o abençoe e até quarta-feira, se Ele nos permitir.